Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre a queda do petróleo, né? A fortíssima queda de ontem que fez com que o petróleo do tipo WTI fosse negociado numa cotação negativa, chegou a ser cotado abaixo dos menos $40, tá? Então eu vou explicar o que aconteceu ontem e também, né, com essa queda da commodity, qual o impacto nas ações da Petro, tá? Da Petrobras. Então esse é o tema do vídeo hoje, mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu ontem, né, os contratos futuros, né, nada mais do que são um tipo de contrato derivativo de petróleo do tipo WTI, que significa que são negociados no Texas, né, tiveram uma cotação aí extremamente baixa, né, negativa, né, durante o dia chegou abaixo dos menos $40 e fechou na casa dos $37 negativos. E por que isso acontece? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar. O que é um contrato de um derivativo futuro? Então, para quem não conhece, um derivativo ou um contrato derivativo futuro é um contrato entre duas partes, negociado em bolsa, tá? Em que um ativo, você negocia o preço do ativo objeto, mas não de fato ele. Ou seja, quando a gente fala que está sendo negociado na bolsa, dólar futuro, Ibovespa, ouro, não existe uma troca de fato, as pessoas não estão comprando e vendendo ouro ou petróleo naquele momento, tá? É um contrato futuro em relação ao próprio objeto, né? No caso que a gente está falando é do petróleo. Então vou dar um exemplo. Ontem a bolsa fechou praticamente nos 79 mil pontos. Vamos supor que você tenha um contrato de Ibovespa futuro. Ou seja, o que significa, né? Que você tem um contrato que você está comprado no índice Ibovespa e nada mais é, esses 79 mil pontos significam um valor monetário de 79 mil reais, tá? Então, se amanhã a bolsa cair e fechar nos 78 mil pontos, você que estava comprado, né, que teoricamente tinha 79, foi para 78, você perdeu 1.000 pontos, isso equivale a R$1.000. Só que você não desembolsou esse dinheiro quando comprou o contrato futuro. O que acontece? Né? O contrato futuro você faz ajustes diários. Então o que vai acontecer? De um dia para o outro vai ser debitado na sua conta R$1.000 referente a essa variação. Então você paga apenas o ajuste. Pensa que se você estava comprado, tinha uma outra pessoa que estava vendido, acreditando na queda. Então essa pessoa, né, que vendeu no 79 para você, no dia seguinte está 78. Então ela ganhou esses 1.000 pontos, o contrato vai para essa outra pessoa. Então isso é negociado normalmente, né? Os contratos têm duração entre 1 e 2 meses. Quando chega no último dia, encerra-se essa obrigação, né? Então acaba esse contrato. Quem quer continuar faz uma negociação que chama rolagem, tá? Que depois eu vou explicar, e as coisas continuam normalmente. No caso de commodity, então no caso do petróleo, né? Então aqui também existem alguns casos, né? Então se você pegar alguns commodities agrícolas, existe esse caso que a negociação do futuro é normal, entretanto no último dia, no dia do vencimento, se você não encerrar, então você que estava comprado, se você não vender esse contrato, ou se o cara que estava vendido não encerrar também, não recomprar, existe a troca física. Então você vai ter que ir lá na BMF e entregar o contrato que você estipulou. No caso do oil, né, do petróleo, o que aconteceu? Ontem era o último dia de negociação do WTI. Tá? Hoje, dia 21, acontecia a liquidação. Ou seja, quem encerrasse a posição ontem e não tivesse zerado, teria que ter a troca física. E pensa, o cara que estava comprado, né? Então, quem achou que o petróleo tinha caído muito e decidiu comprar contratos futuros, falou, segui comprado. Aí chegou no último dia, você precisaria, o que o gestor ou quem mexe com commodities geralmente são grandes instituições, né? Então o que ele vai fazer? Vai rolar, né? Eu estou comprado, sei lá, em 100 contratos de WTI nesse momento, eu quero continuar comprado. O que eu faço? Eu preciso vender esse 100 agora e comprar o do vencimento seguinte. Só que dado esse momento turbulento, né? A gente viu em Oklahoma, que é onde acontece a liquidação física desse petróleo, né, do WTI, os estoques estavam na máxima. Ou seja, tinha uma questão técnica ali por trás que quem estava de perto sabia que não dava para ter a liquidação física e quem estava na outra ponta, né, quem estava ali vendido e poderia dar a contraparte para quem comprou, soube usar muito bem
ao favor da queda do petróleo, né? Já que o cara estava vendido. Então o que aconteceu ontem? O cara que estava comprado, ele precisava urgentemente vender esses contratos, não tinha ninguém para comprar, e ele foi amassando o preço, porque se ele terminasse o dia com esse contrato, ele tinha que ir para Oklahoma fazer a liquidação física do negócio, sendo que nos Estados Unidos, nesse momento, o estoque, né, o estoque físico, né, já está extremamente alto. Então não dava para, você não tem como guardar nesse momento, fazer o estoque do petróleo. E se você é um gestor ou qualquer outro tipo de investidor que tinha esse tipo de contrato, terminasse o dia comprado, você precisava ir lá retirar, senão tem multas altíssimas em relação a isso. Então foi um ponto técnico, extremamente técnico aí que aconteceu ontem, que descolou totalmente, tá? Então assim, não é que o petróleo vai ser negociado daqui em diante em cotações negativas, não, o petróleo não é um mal para a humanidade, pelo contrário, ele é um bem, né? Então não vai ser negociado em cotações negativas, mas foi esse ponto que aconteceu ontem, tá, pessoal? Então os Estados Unidos está num momento onde a economia está paralisada, as pessoas lá não estão consumindo, né, principalmente petróleo, né, derivados do petróleo, para a indústria e para transporte. Então isso fez com que os estoques subissem e a gente vê essa distorção gigantesca. Tá? Se a gente olhar, comparar o WTI com o Brent, que é negociado em Londres, a gente vê uma diferença absurda. Tá? Então esse foi o ponto, foi o que aconteceu ontem, nada mais do que pessoas que estavam compradas, elas tinham necessidade gigantesca de vender, se desfazer das posições, porque senão elas teriam multadas ou teriam que pegar fisicamente, não teriam de estocar, e acabaram tendo que derrubar o preço para o campo negativo, né? Ou seja, elas pagaram para sair das posições dela. Então esse foi o ponto de ontem. E aí, como é que fica a correlação, né? Ou como é que fica o case da Petro aqui no nosso mercado local, tá? Eu trouxe ano passado aqui para o canal a recomendação de Petro. Petro estava na casa dos R$25, chegou a ser negociado acima dos 31 e ontem, né, fechou ali próximo a R$16. Sofreu muito em função do petróleo. Qual que é o case que eu trouxe aqui da Petro, tá? Então é uma melhor gestão, uma gestão mais focada para gerar valor para o acionista e não como uma ferramenta política, como tinha sido utilizado nos últimos anos, né? Além disso, venda de ativo que não fazia sentido, focando no core, fazendo uma redução no endividamento. A empresa já teve um endividamento acima de 130 bi de dólares, a gente viu nos últimos trimestres, né, 90, 80 e o último dado é um endividamento de 73 milhões de dólares, geração de caixa, então ela estava conseguindo gerar caixa, então tinham vários pontos aí positivos e a gente, quando comparava com os peers globais, a gente via um desconto, tá? Tivemos uma forte queda do petróleo. Como é que fica a situação da Petro? Então eu trouxe aqui uma análise de sensibilidade, tá, pessoal? O que é isso? Então, olhem para esse gráfico aqui, eu estou falando do EBITDA, então da métrica de geração de caixa da Petro, tá? Para 2021 em bilhões de dólares. Se a gente ver a linha de cima, né? A gente está aqui, petróleo Brent, então é o preço em dólar do barril, e na lateral, né? Aqui a gente vê o câmbio, né, em dólar. Então, a gente está falando do nosso real. Qual que é o patamar do real? Qual que é o patamar do preço do barril de petróleo do tipo Brent. E o que a gente vai encontrar aqui? Qual que é o EBITDA dela, dado essas duas variáveis. Então é uma análise de sensibilidade. Nos últimos 2 anos, tá, a gente viu 2018 e 2019 um EBITDA na casa de 33 e 34 bilhões de dólares. E o que a gente vê aqui? Tá? O petróleo caiu bastante, né? Estava negociando entre 60 e 70 dólares. Nos últimos dias aí entre 25 e 30 e hoje a gente está vendo mais uma queda. Mas o que a gente vê aqui? Se a gente pensar, e o que a gente precisa pensar nesse momento, né? É qual deve ser o patamar do petróleo, né? Não hoje ou não daqui uma semana, mas em qual nível ele vai se estabilizar. Se a gente pegar agora, né? Agora é o pior momento, onde a economia americana está totalmente parada. Então a gente tem aqui um aumento de estoque, as produções não reduziram num nível que conversa com a demanda, então tudo isso fez com que o preço caísse fortemente. Tá? Então, não tem como perpetuar o petróleo a menos 40 ou a 10, 15, 20 dólares, porque isso não faz sentido. O mundo vai se restabelecer. Tá?
Mas só para fazer um exercício aqui, o nosso dólar hoje está na casa próximo aqui, né, se a gente pensar a 3,35, tá? Tá 3,32 que fechou ontem. Se a gente pensar aqui num dólar próximo a isso, a 3,35, e com um barril de petróleo entre 30 e 35 dólares, tá? Que não é muito longe do que a gente viu nas últimas semanas, a gente está falando que o EBITDA está entre 24 e 27 bilhões de dólares, tá, pessoal? Então aqui é um exercício, né? Imagina se o petróleo volta para um patamar alto, né? Então a gente vai ver aqui, pensar com dólar 5,15 e o petróleo a 55 dólares. A gente vai ver um EBITDA de quase 40 bilhões de dólares para Petro, tá? Então aqui tem uma análise de sensibilidade, legal vocês verem isso aqui, onde fica favorável e não. Então pensa que a receita dela é em função da venda dos combustíveis, né, do petróleo, que é um ativo que tem cotação global e dolarizado. Então, conforme maior a cotação do petróleo, melhor para ela. Quanto mais desvalorizado, né, a nossa moeda, ou seja, quanto o dólar é mais alto, melhor também para a Petro. Isso era um dos pontos, né, que, entre aspas, é positivo, porque o mercado ficou livre, né? Antigamente ela era forçada a vender num certo nível, e isso acabava trazendo desajustes, né? Desregulagens no sistema como um todo. Hoje ela vende o combustível de acordo com a paridade global, tá? Então isso é positivo. Nesse momento, lógico, sofre um pouco mais, mas a gente está falando de 1, 2, 3, 5 anos da Petro e não essa semana, tá? Então o investidor tem que olhar para isso com calma. Então tem uma segunda análise de sensibilidade, que é o seguinte, né? Quanto vale a Petro dado o petróleo e dado o câmbio? Então, se a gente pensar no limite, petróleo a 55 dólares com o real, com o dólar a 5,95, Petro teoricamente valia a 71 reais. Né? Se a gente pensar nos 20 dólares aí, com um câmbio de 4,35, a gente vai ver a Petro não valendo praticamente nada, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma análise bem sensível, né? Commodities é algo bem sensível, lógico que não vai ficar nesse patamar de 20 dólares, metade da produção global para, e aí a gente tem um crescimento forte nos preços. Mas se a gente pensar em algo minimamente viável nesse momento, petróleo... a gente está no pior momento, o petróleo começa a ter uma alta aí em função da retomada da economia, né? A gente está parado, a economia vai voltar, né? As pessoas vão voltar e isso vai ter por si só já algum aumento de demanda. Então, se a gente pensar aqui entre 30 e 35 dólares o barril de petróleo e a gente pensar no câmbio a 5,15, uma melhora, a gente vê a Petro aqui entre 20 e 60 e 27 e 60, tá, pessoal? Então aqui, tá descontado, porque a gente está falando de um patamar bem descontado já do petróleo, né? Lógico que se a gente comparar com hoje não, e com alguma margenzinha no câmbio, mas a gente tem um leque de possibilidades aqui bem grande, e eu acho que assim, na análise, né, no valuation, quando você está comprando uma ação, investindo, você tem que pensar no que vai ser provável, né? É provável que o petróleo fique a 20 dólares pelos próximos 2 anos? Não é, não faz sentido. Também não vai voltar para 60, 70, tá? Então a gente pensa aí entre 30, 40, 50 no melhor case, e lógico que com a melhora do mundo da economia, o dólar tende a cair um pouco, então que acaba netando. Mas se a gente pensar nessa análise de sensibilidade, a Petro está descontada, tá? Lembrando que papel atrelado a commodities sempre tem mais volatilidade, né? Exatamente por isso, né? A gente vê o impacto aqui da variação do preço da commodity, impacta fortemente o valuation da empresa, pessoal. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.